A noite caía sobre Jerusalém como um manto pesado, quase sufocante, enquanto o vento se infiltrava pelas ruas estreitas, trazendo um frio que parecia antecipar uma tragédia inevitável. Jeremias caminhava sozinho, seu coração pulsando como se carregasse dentro dele todos os gritos que ainda não haviam sido ouvidos. A cidade estava inquieta, mas fingia dormir. Ele sabia que aquela calmaria não duraria, porque no horizonte espiritual algo já tinha se quebrado. E enquanto seus passos ecoavam, ele pensava em quantas vezes tentou alertar aquele povo, quantas portas bateu, quantas preces derramou. Antes de continuar, ele ergueu os olhos para o céu e fez um pedido silencioso, que se alguém encontrasse essa história, encontrasse também força para não repetir o mesmo erro. E é nesse ponto, enquanto você ouve o que nunca foi contado, que eu te peço, permaneça até o final, porque este vídeo pode ser o que vai abrir seus olhos para algo que você ainda não percebeu. Aperte o like, se inscreva e deixe essa jornada falar onde você mais precisa. Jeremias caminhava pelo bairro dos artesãos, onde o cheiro de metal queimado costumava preencher o ar. Mas naquela noite tudo estava silencioso demais, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Ele lembrava de cada rosto que já zombara dele, cada homem que disse que Deus jamais permitiria que Jerusalém fosse tocada. Mas o profeta sabia que Deus não havia abandonado o povo. O povo é que tinha abandonado Deus. E essa verdade pesava como pedra em seus ombros. O profeta caminhava devagar, observando janelas fechadas, famílias adormecidas, corações tranquilos demais para o que estava prestes a acontecer. Ele queria gritar, chacoalhar cada porta, implorar mais uma vez para que o povo se arrependesse. Mas sabia que ninguém ouviria. Sua voz se tornara um incômodo, sua presença um lembrete desconfortável de tudo que o povo tentava ignorar. E isso fazia sua alma sangrar por dentro. O templo brilhava ao longe, iluminado por tochas que dançavam com o vento, como se tentassem afastar as sombras da profecia que pairava sobre a cidade. Para muitos, aquele brilho era garantia de proteção divina. Para Jeremias, era um símbolo de algo profundo e doloroso. Um povo que se escondia atrás da aparência de fé, mas que por dentro estava vazio. Ele subiu os degraus lentamente, passando a mão sobre as pedras frias, e uma memória o atravessou como lâmina. A lembrança da primeira vez em que Deus lhe mostrara a visão do cálice da ira. Um cálice que Jerusalém insistia em fingir que não via. Ali, diante do templo, Jeremias sentiu o coração apertar e uma lágrima silenciosa escorreu. Ele sabia que Deus ainda amava seu povo, mas também sabia que amor não é cúmplice. Amor alerta, amor corrige, amor avisa. Jeremias havia avisado, e mesmo assim, o aviso foi jogado no chão. A madrugada avançava e o profeta decidiu caminhar até o vale, onde poderia enxergar a cidade inteira de cima. O vento soprava mais forte ali, levantando sua túnica e espalhando poeira. Ele se ajoelhou no chão sozinho, com o coração em frangalhos. As lágrimas vinham sem ele querer, como se jorrassem de uma fonte interna que já não podia ser contida. A dor não era por si mesmo. Não era medo da invasão, era o peso de ver um povo caminhando para um abismo que ele tentou evitar até o último segundo. Jeremias apertou o peito com força, como se tentasse segurar o que já estava se partindo. Naquele instante, ele não parecia um profeta, mas apenas um homem que amava sua nação mais do que a própria vida. E ali, entre soluços, ele murmurou, se ao menos tivessem ouvido. O vento levou suas palavras, mas não sua dor. Enquanto ele chorava, uma lembrança profunda mexeu com sua alma. O dia em que Deus lhe disse que o povo tinha olhos, mas se recusava a ver. Tinha ouvidos, mas rejeitava ouvir. Essa revelação havia machucado Jeremias como nenhuma outra. Ele compreendeu que a destruição não começaria com Babilônia. Começara muito antes, quando cada coração decidiu construir sua própria verdade, sua própria lei.
sua própria fé distorcida. A tragédia não nascia do ataque externo, mas da cegueira interna. E agora, sentado no vale, Jeremias finalmente entendia algo ainda mais devastador. Deus não estava punindo Jerusalém, estava permitindo que ela experimentasse o fruto das escolhas que insistia em fazer. E isso era pior do que qualquer julgamento. É por isso que o profeta chorava, porque ele sabia que ninguém mais perceberia isso até que fosse tarde demais. Quando os primeiros raios do sol começaram a tocar o topo das muralhas, Jeremias se levantou lentamente. Seu rosto estava marcado de lágrimas secas e seus joelhos tremiam, mas seus olhos tinham uma nova firmeza, a firmeza de quem sabe que, mesmo não sendo ouvido, precisa continuar fiel. Ele caminhou até o portão principal, onde os guardas conversavam distraídos, como se a vida fosse seguir normalmente. Mas o profeta não olhava para os guardas. Ele olhava para o horizonte, e lá, no limite entre o céu e a terra, uma nuvem de poeira se formava, pequena, quase imperceptível para olhos comuns. Mas, para Jeremias, aquele era o prenúncio de algo gigantesco. Ele fechou os olhos, respirou fundo e murmurou para si. Chegou. Não havia pânico na sua voz. Havia resignação, havia coragem. Porque ele sabia que o aviso final estava prestes a se transformar em realidade. Com o avanço da manhã, o movimento na cidade aumentava. Comércios eram abertos, crianças brincavam nas ruas, mulheres carregavam jarros de água, tudo como se a vida estivesse seguindo seu curso normal. Mas algo no ar havia mudado. Pequenos sinais começaram a surgir. Um guarda olhando ansioso para o horizonte, um mercador fechando sua barraca mais cedo, mães chamando seus filhos para dentro de casa, sem saber exatamente por quê. O medo estava chegando, rastejando, se infiltrando lentamente. E o povo, finalmente, começava a sentir aquilo que Jeremias sentira muito antes. Alguns olhavam para ele com um semblante inquieto, como se quisessem perguntar algo, mas não tinham coragem. Outros desviavam os olhos, tentando fugir da culpa que já pesava sobre suas consciências. Era tarde demais para evitar a queda, mas ainda não era tarde demais para entender o propósito por trás dela. Os primeiros mensageiros entraram correndo na cidade, ofegantes, gritando que haviam visto tropas ao longe. De repente, o cotidiano se desfez como vidro quebrado. Comerciantes largaram mercadorias, crianças foram puxadas para dentro das casas, soldados correram para as muralhas. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. E no meio daquele caos, Jeremias caminhava devagar, serenamente, como se estivesse vivendo um déjà vu espiritual. Tudo aquilo ele já tinha visto, não com os olhos físicos, mas na alma. E agora, as palavras que ele repetira tantas vezes ecoavam na memória das pessoas. Arrependam-se, voltem para Deus. Pela primeira vez, seus avisos ganhavam sentido na mente da multidão. Mas ele sabia, o arrependimento tardio não impede consequências, apenas transforma corações. Mesmo assim, ele decidiu falar. Não temam o que vem de fora, ele disse. Temam apenas perder aquilo que Deus quer restaurar dentro de vocês. Quando o cerco começou, o som das primeiras trombetas babilônicas ecoou como um trovão sobre Jerusalém. Poeira subiu, gritos se misturaram e o medo tomou a cidade como nunca antes. Ainda assim, Jeremias permanecia em pé, observando tudo com uma tristeza profunda, mas também com uma clareza inabalável. Ele entendia o que ninguém mais entendia. Deus não havia abandonado Jerusalém naquele momento. Na verdade, ele estava mais presente do que nunca, tentando resgatar corações antes que fossem esmagados pela tragédia. E nesse caos, Jeremias sentiu algo poderoso. A certeza de que sua missão não era impedir a destruição da cidade, mas impedir que a destruição engolisse a alma do povo. Ele percebeu que mesmo que muralhas caíssem, Deus poderia erguer pessoas. Mesmo que reis fossem humilhados, Deus poderia restaurar destinos. Era uma esperança que só quem chorou antes do fim podia enxergar. Dias se passaram dentro do cerco e a fome começou a rondar as casas. O silêncio da madrugada era quebrado por choros,
por orações desesperadas, por famílias reunidas sem saber se veriam o amanhecer. E, surpreendentemente, muitos procuravam Jeremias. Alguns confessavam: deveríamos ter ouvido você. Outros perguntavam se ainda havia esperança. O profeta os recebia com compaixão, não com julgamento. Ele dizia que esperança sempre existe para quem decide voltar o coração ao Criador, mesmo quando tudo ao redor desaba. E essa mensagem começou a circular pela cidade mais rápido do que o medo. As pessoas perceberam que a verdadeira ruína não era o cerco, mas a distância que criaram entre elas e Deus ao longo dos anos. E ali, na pior fase da cidade, surgiram os primeiros sinais de algo que ninguém esperava: transformação. Porque às vezes o deserto é o único lugar onde a voz de Deus é finalmente ouvida. Certa noite, quando a lua estava encoberta e a cidade mergulhada em trevas, Jeremias caminhou pelas ruas destruídas, observando famílias reunidas em silêncio, crianças dormindo no colo de suas mães, soldados exaustos encostados nas muralhas. Era uma Jerusalém ferida, mas estranhamente mais humana do que antes. Ele percebeu que pela primeira vez em muito tempo, o povo estava unido não pela tradição, mas pela dor compartilhada. E a dor pode ser um mestre poderoso. Ele passou diante de uma casa onde ouviu alguém lendo antigas orações. Em outra, viu pessoas dividindo o pouco pão que tinham, e ele sorriu pela primeira vez em dias. Talvez, finalmente, o povo estivesse entendendo aquilo que ele tentara ensinar durante toda a sua vida. Deus não quer sacrifícios vazios. Ele quer corações quebrantados. E, de certa forma, o cerco estava quebrando o que precisava ser quebrado. Na manhã seguinte, o exército babilônico avançou com mais intensidade, e as muralhas começaram a ceder. A cidade estremecia, gritos ecoavam, pedras caíam, e o caos ganhava forma diante dos olhos de todos. Jeremias observava aquilo de longe e, surpreendentemente, não havia pânico em seu rosto. Havia uma paz melancólica. Ele entendia que aquele desmoronamento físico representava um processo espiritual que já estava em curso há anos. Quando a primeira grande brecha se abriu no muro, o povo correu em desespero, mas alguns correram até ele. "O que fazemos agora, profeta?" perguntavam. E Jeremias respondeu com uma firmeza suave: "Agora vocês aprendem o que é confiar em Deus, não por causa das muralhas, mas apesar da ausência delas." As palavras atravessaram o ar como lâminas que, ao mesmo tempo, feriam e curavam. E naquele instante, o profeta viu algo que nunca tinha visto antes: fé nascendo no meio da ruína. A cidade caiu, não com um estrondo único, mas com uma somatória de perdas, lágrimas e lembranças despedaçadas. Soldados correram pelas ruas, casas foram incendiadas e o povo foi capturado. Foi um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Mas para Jeremias havia algo mais profundo acontecendo. Ele via nos olhos de muitos uma consciência desperta, uma humildade que antes parecia impossível, uma compreensão tardia, mas real, de tudo aquilo que ele tentara alertar. E, ironicamente, enquanto todos choravam pela cidade, Jeremias já não chorava mais. Suas lágrimas já tinham sido derramadas antes do fim, porque ele enxergou antes o que ninguém quis enxergar. Agora, sua missão era outra: ser consolo, ser direção, ser ponte entre o povo ferido e o Deus que ainda o chamava. Ao ser levado entre os sobreviventes, Jeremias caminhava de cabeça erguida. Não porque estivesse ileso, mas porque carregava uma verdade que ninguém podia tirar dele. A destruição não era o fim da história, era o recomeço. E esse recomeço seria escrito por pessoas que finalmente entenderam que Deus não abandona, Ele reconstrói. Enquanto a caravana seguia rumo ao exílio, o profeta observou os rostos ao seu redor. Havia dor, sim, havia medo, mas também havia algo novo: aprendizado, rendição, esperança silenciosa. E Jeremias compreendeu que aquilo que ele viu naquela noite
A visão que o fez chorar antes do cerco não era apenas a queda de Jerusalém, era também o nascimento de um novo coração no meio daquele povo, um coração que finalmente saberia ouvir. A história jamais contada das lágrimas de Jeremias não fala apenas de um profeta diante de uma cidade prestes a ruir. Fala da capacidade humana de ignorar sinais, rejeitar alertas, acreditar que sempre haverá mais tempo. Jeremias chorou porque viu o que ninguém mais queria ver, que a pior queda não é a que destrói muros, é a que destrói o interior. E talvez essa história tenha chegado até você por um motivo. Talvez existam áreas da sua vida que estão mostrando sinais, pedindo mudança, implorando atenção, e você tem ignorado como Jerusalém ignorou. A pergunta é: você vai esperar o muro cair? Se essa história te tocou, é porque ela precisava falar com você. Deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de enxergar o que muitos preferem evitar. Porque toda verdade que transforma primeiro causa desconforto, depois salva.